Fala, pessoal, tudo certinho com vocês? Olha só, dando continuidade ao nosso estudo sobre a litosfera, né, nós estudamos o movimento das placas, aí nós vimos lá o movimento divergente, convergente, transformante. Aí a gente vai continuar falando sobre movimentos, por quê? Quando eu falo desses movimentos é, divergente, convergente, transformantes, estou falando justamente de movimentos que são horizontais. Mas as placas tectônicas realizam outros movimentos e também os movimentos verticais. Então, a gente vai fazer uma diferenciação desses dois contextos, beleza? Então, para a gente começar, a gente vai falar justamente dos movimentos epirogenéticos, tá? Chamado de epirogênese. E qual é a característica desses movimentos, pessoal? Quando as placas tectônicas elas sofrem uma ação que, através de um movimento lento, de um movimento vertical, pode acontecer tanto a descendência, ou seja, o bloco tectônico ele pode rebaixar, como ele pode também sofrer uma ascendência. Então, estou mostrando para vocês aí na figurinha, justamente, olha só, uma epirogênese negativa seria que quando o bloco tectônico baixa, rebaixa, melhor dizendo, e aí tem uma formação que nós chamamos de graben, ou então quando há um soerguimento, e aí nós temos a formação chamada de Horst. Logicamente, pessoal, que isso aí, esses nomezinhos, Graben, Horst, isso é tantão de livro para poder aparecer na prova. Mas é interessante que vocês saibam, principalmente porque pode às vezes aparecer num desenho, numa figura, é importante que vocês tenham essa noção. Partindo dessa concepção, você vai entender comigo o seguinte, Flávio, mas o que faz, o que causa a ocorrência de um Horst, a ocorrência de um Graben? Vou dar um exemplo para vocês. O que faz, por exemplo, né, vamos pensar que um bloco tectônico ele rebate ou que ele possa se erguer. O que a gente pode dizer é o seguinte, pensa comigo numa região onde você tem, por exemplo, igual pensa aqui na palma da minha mão, é uma área onde tem gelo, é uma área muito fria, muito gelada, beleza? E aí, de repente, cai neve sobre essa região. Então, durante muito tempo, cai neve sobre essa área. Então, o que vai acontecer? A neve ela vai pesar esse bloco tectônico. No momento que ela vai pesar esse bloco tectônico, a tendência, como é um movimento lento, um movimento que a gente não vai ter essa percepção, o que vai acontecer aos pouquinhos? Devido ao peso da neve, esse bloco tectônico ele vai baixar. Entendeu? Então, ele vai promover uma epirogênese negativa. Ou então pode acontecer o contrário. Essa neve pode derreter e esse bloco se tornar mais leve e a tendência dele é fazer o quê? Uma epirogênese positiva. Perfeito? Mas o interessante é que vocês guardem aí, pessoal, que existe esse movimento vertical. A placa não só faz um movimento horizontal, mas também faz um movimento vertical, e esse movimento vertical nós chamamos justamente de epirogênese. Movimentos epirogenéticos, movimentos epirogênicos, beleza? Bom, depois, movimentos orogênicos. Aí, pessoal, é o que a gente falou na aula passada, né? Um movimento horizontal, curta duração e grande intensidade. Quando a placa se choca, acontecem os abalos sísmicos, né? Acontece a possibilidade de vulcanismo, e nessa condição, pessoal, a gente percebe o quê? Quando há um encontro da placa tectônica, uma placa tectônica afunda, lembra disso? Afunda no magma, e a outra se dobra. Lembra que você vai ter a formação de cadeias montanhosas no movimento de orogênese. Então, aqui, eu trouxe para vocês vários tipos de dobras que existem, justamente para poder mostrar que há uma condição dessa movimentação promovida pelas placas tectônicas quando elas agem de forma horizontal, beleza? Então, geralmente, as dobras, os dobramentos, eles são ocasionados a partir do movimento horizontal, beleza? É só para vocês entenderem, tá? Essa diferenciação, eu achei que era válido passar isso para vocês hoje, tá bom? E aí, vamos lá. Dando continuidade, a gente vai pensar o seguinte, olha só. As placas tectônicas, para que elas se movimentem, a gente já sabe que acontece por conta da corrente de convecção do magma, beleza? Da aulinha que vocês assistiram agora há pouco. Então, dentro desse contexto, o que a gente vai entender?
Quando há essa movimentação do magma, né, no interior da crosta, essa movimentação vai se manifestar na superfície. Então, eu posso entender que quando as placas tectônicas se movem, eu tenho o que nós chamamos de tectonismo. E esse tectonismo, ele é uma força que é proveniente de onde? Ela é proveniente do interior da placa. Beleza? Ou seja, ela é proveniente, nem do interior da placa, ela é proveniente do interior do planeta. Beleza? Ou seja, acontece manifestações no interior do planeta e elas vão ser refletidas justamente na superfície. Então, por isso, presta muita atenção. Nós vamos falar agora dos agentes endógenos. Agentes endógenos, vocês vão ouvir falar sobre agentes de formação do relevo. E nós temos dois agentes, que são os agentes endógenos, que são as forças internas, e temos os agentes exógenos, que são as forças externas, e os dois juntos promovem a formação do relevo. Vamos começar pelos agentes endógenos, tá? Seguindo a sequência de vocês aí no livro. Então, o que acontece? Quando eu falo do agente endógeno, agente interno, então eles promovem a estruturação do relevo. O que é estruturar o relevo? Olha, você vai ter uma força que vem do interior do planeta e ela vai se manifestar na superfície. Então, por exemplo, acontece um vulcanismo, esse vulcanismo vai dar origem a um tipo de rocha, vai dar origem a um tipo de relevo, né? Então, essa é a condição. Então, na base desses agentes internos, nós temos três. O tectonismo. O que é o tectonismo? É a movimentação das placas. O vulcanismo e os abalos sísmicos são consequências dessa movimentação. Então, basicamente, você vai entender o quê? Tectonismo. Por que o tectonismo acontece? Ele acontece porque nós temos a movimentação das placas tectônicas. Movimentou a placa tectônica é uma ação de tectonismo. Perfeito, simples esse conceito. Aí a consequência do tectonismo. Eu vou ter o quê? O vulcanismo. Quando eu falo do vulcanismo, a ideia é simples. O magma ele vai chegar na superfície. Né? Você vai ter a ascensão do material magmático na superfície. E quando esse material magmático ascende na superfície, você vai ter justamente atividade vulcânica nessas áreas, onde vão ser bem comuns as atividades vulcânicas? Na área de encontro entre placas tectônicas. Lembra que nós comentamos na aula passada sobre o Círculo de Fogo do Pacífico, né? Que são as áreas onde mais temos vulcões e terremotos no planeta. E essa formação é uma formação recente, que eu vou explicar para vocês mais à frente que formação é essa, tá bom? Dentro dessa característica, você vai pensar lá, você tem a câmara magmática, onde está a presença do magma, e esse magma, ele busca, ele procura fissuras para chegar na superfície e promove o extravasamento. Então, aí você pensa, no primeiro desenho aqui, ó, você tem toda a esquematização e no outro mostra, de fato, uma área vulcânica, né, para a gente poder analisar. E olha que interessante, pessoal, curiosidade, tá? E que já virou questão de prova. Nas áreas onde acontecem atividades vulcânicas, as rochas que se formam são a rocha magmática, são as rochas magmáticas. E nessa condição, o que acontece? Quer dizer, poxa, no lugar onde tem vulcões, geralmente não moram muitas pessoas. E é justamente o contrário. Mas, Flávio, o contrário, as pessoas moram onde acontecem terremotos? Sim. Desculpa, terremotos não. Onde acontecem vulcões? Sim. Por quê? Porque nessas áreas, o solo de rochas de origem vulcânica, os solos que são provenientes de rochas de origem vulcânica, são solos extremamente férteis, ou seja, é muito importante para a prática da agricultura. Então, a gente tem grandes concentrações de pessoas nas áreas onde ocorre atividade vulcânica. Perfeita essa condição? Sucesso, né? E aí, pessoal, bom, vulcanismo. Depois, o outro agente, o terceiro, né, seria os abalos sísmicos. Abalo sísmico está relacionado com o encontro de placas, principalmente. A placa tectônica, pessoal, quando ela se movimenta, independente do movimento, ela vai gerar um terremoto. Mas o terremoto é mais comum, é mais intenso
quando as placas tectônicas se chocam, beleza? Naquele movimento a gente chama de convergente. E aí, dentro disso, eu trouxe uma esquematização para vocês, porque olha só, quando acontece um terremoto, nós temos justamente o quê? Olha, a placa tectônica se encontra, e esse encontro, esse abalo, ele vai começar onde? Ele tem, o início dele é no interior da placa. Então, vocês observem aí no desenho, tem uma parte escrito assim, ó, foco, ou seja, o foco é onde origina o tremor, que nós também chamamos de hipocentro. Então, o que é o hipocentro ou foco? É a área onde iniciou, onde começa o terremoto. Aí, desse foco, ela vai, através de ondas sísmicas, se manifestar na superfície. Então, a área que está imediatamente acima do foco, imediatamente acima do hipocentro, nós chamamos de epicentro. Então, o que é o epicentro? O epicentro é a manifestação do terremoto na superfície. Por exemplo, se você ouvir uma notícia sobre terremotos, geralmente vem com esse termo aí, ó, um terremoto com epicentro. Por quê? Porque foi aonde esse terremoto se manifestou na superfície, beleza? E esses terremotos, pessoal, eles vão tendo as suas intensidades ou também as suas magnitudes. E significa o quê? A gente já deve ter ouvido falar sobre a escala Richter, né? O que é a escala Richter? Ela mede a magnitude do terremoto. Ela é uma escala, ilimitada, porque ela não tem um limite de vai de tanto a tanto. Ah, Flávio, mas eu nunca vi, não, porque no máximo a gente teve terremotos acima de 8 pontos na escala Richter. Mas nada impede que aconteça um terremoto futuro que vai mais de 9 pontos. Então, ela não é uma escala limitada, tá? E aí, nesse caso, utiliza essa escala para entender a magnitude. Então, geralmente, olha só como é que funciona. Quando os terremotos são menores que 3,5 na escala Richter, a gente nem sente esses terremotos. Porque o planeta está em movimento o tempo todo. Então, vários tremores acontecem o tempo todo no planeta. Só que quando as intensidades, quando a magnitude é baixa, a gente não sente. Aí depois, você começa a ter aumento da magnitude, aí os sismógrafos começam a registrar, e quanto maior a magnitude, maiores são os estragos. Beleza? Então, você tem a análise dessa escala Richter aí, saindo de 1 a 9, mas entendendo que pode haver futuramente terremotos acima de 9 pontos na escala Richter. E essa é a escala mais utilizada. Existe uma outra escala que eu trouxe para vocês entenderem, só a ponto de curiosidade, que é a escala de Mercalli. Essa escala de Mercalli, ela faz o quê? Ela mede os danos, tá? Porque ela mede a intensidade, ou seja, qual foi a intensidade do terremoto e, consequentemente, o que ele causou, qual foram os danos causados por esse terremoto, beleza? Então, você fazendo uma comparação, a escala de Mercalli ela vai de 1 a 12. E aí você vai fazendo uma comparação entre ela e a escala Richter. E você vai entender que quanto maior a magnitude, maior vai ser a intensidade. Quanto maior a intensidade, maior vai ser os estragos causados. Só para vocês terem um exemplo, olha lá. Um terremoto de escala 1 na Richter, ele vai fazer o quê? Vibrações que são registradas por instrumentos. Agora, você imagina um terremoto de 8 pontos na escala Richter. Ele vai lá no 12 da escala de Mercalli e fala lá, ó, destruição total, ondas vistas na superfície do solo, curso de rios alterados, visão distorcida. Ou seja, é uma intensidade muito grande, logicamente, é catastrófico um tipo de terremoto como esse. Certinho? E aí você vai pensar, poxa, terremoto é legal, tal, mas eu ouvi umas notícias esses dias aí na televisão e eu ouvi dizer que está completando 10 anos esse ano de um tsunami que aconteceu no Japão, né? Principalmente na região, na província lá no Japão de Fukushima. E o que seria esse tsunami, né? Quando eu falo de uma tsunami, pessoal, eu estou dizendo que é um abalo sísmico, que ao invés de acontecer na Terra, ou seja, ao invés de ser um terremoto, é um maremoto, porque aconteceu no mar, aconteceu no oceano. E quando você fala da tsunami, você vai pensar o quê? Houve um abalo sísmico, esse abalo sísmico, lá no foco, lá no hipocentro,
ele vai fazer com que haja agitação das águas. Então, consequentemente, a energia liberada pelo abalo vai ser capaz de fazer com que haja uma movimentação da água, promovendo a formação de uma onda gigantesca. Beleza? E dentro dessa condição, geralmente, o que a gente raciocina? E quanto mais próximo da costa, que é próximo da costa, Flávio, quanto mais próximo da praia acontece um abalo sísmico no mar, menor é a camada de água que vai ser levantada, porque é uma região relativamente mais rasa. E aí a intensidade da tsunami ela é muito maior, beleza? Então, quando você fala de tsunami, eu estou falando justamente de ondas muito catastróficas, gigantescas, que são ocasionadas por abalos sísmicos que ocorrem no interior do oceano, beleza? Resultado, fruto dos agentes internos. Moleza isso aí, né? E vocês podem procurar ou então ficar ligados, porque tem reportagens mostrando, falando desses 10 anos da ocorrência dessa tsunami lá no Japão. Que essa tsunami ela promoveu mais de 20 mil desaparecidos, vítimas, né? Ou desaparecidos ou mortos, porque tem pessoas que nem foram ainda encontradas, né? Já tem 10 anos. Aí provocou também uma ação que atingiu uma usina nuclear no Japão, na usina de Fukushima. Então, além da questão catastrófica, da destruição que houve devido ao fenômeno, ainda tem o problema da radioatividade por ter atingido uma usina nuclear. Beleza? Bom, aqui, pessoal, o que acontece? Imagina, houve toda essa manifestação na superfície. Essa manifestação na superfície ela é decorrente de quem? Dos agentes internos. Então, acontece a ação de forças no interior do planeta, isso manifesta na superfície. Manifestou na superfície de que forma? Poxa, aconteceu uma erupção vulcânica. Essa erupção vulcânica vai fazer com que haja a consolidação do magma. Então, dentro dessa ideia, pessoal, nós vamos ter a formação das rochas. E quando eu falo de rochas, o conceito tem para vocês, olha lá, união natural de minerais, compostos químicos, porque as rochas elas são compostos químicos. A rocha ela é formada de um ou mais minerais e pode ser encontrado naturalmente na superfície da Terra. E quando a gente fala sobre rochas, a gente tem uma classificação quanto à origem das rochas. E a classificação quanto à origem é que as rochas têm 3 tipos. Eu tenho as rochas magmáticas, eu tenho as rochas sedimentares e eu tenho as rochas metamórficas. E é justamente isso que a gente vai estar comentando agora, tá bom? Então vamos lá. Rochas magmáticas. Pessoal, as rochas magmáticas também são conhecidas como rochas ígneas, tá? E dentro dessa ideia, qual que é a análise? Poxa, o nome está te dando a resposta, né? Rocha magmática se originam da consolidação do magma. O magma vai se resfriar e vai formar uma rocha magmática. Qual que é o único detalhe que vocês têm que prestar atenção? É que essa consolidação do magma, ela pode acontecer em 2 momentos. Ou ela acontece no interior da crosta, no interior da placa, antes de chegar na superfície, ou ela acontece na superfície através de uma erupção vulcânica. Então, preste atenção nesse desenho aqui, ó, que vocês têm. Olha lá. Você tem a condição de, por exemplo, aqui está o magma, tá vendo? E esse magma, tá vendo onde está essa setinha aí, ó, apontando para o granito? Você vê que esse magma ele não chegou na superfície. Se ele não chegou na superfície, ele vai se consolidar, ele vai se tornar firme, rígido, aonde? No interior da crosta. E no interior da crosta eu vou ter o nome de rocha magmática intrusiva. Olha o próprio nome dizendo, intrusiva de interior. Intrusiva, plutônica ou também cristalina. Por outro lado, olha quando você pensa a setinha perto do basalto ali. Quando chega na superfície, através de uma erupção vulcânica, eu vou ter a rocha extrusiva. Extrusiva da parte externa, beleza? Da superfície. Também conhecida como rocha vulcânica ou efusiva. Ou seja, o nomezinho é o que pode... Nossa, o nomezinho é meio chatinho. É o máximo que vocês podem ter de confusão, porque
a análise é muito básica do processo. Mas só guardar, né? Intrusivo, interior, extrusivo, exterior e está tudo certo. Beleza? Rochas magmáticas. Temos também as rochas sedimentares. E olha que rocha bonita essa que eu trouxe para vocês aí. Por quê? Porque a rocha sedimentar, para que ela exista, é necessário a existência de outras rochas anteriores. E para existirem outras rochas anteriores, o que eu preciso? Eu tenho que ter acúmulo de sedimentos. Ou seja, os sedimentos vão se acumulando em várias camadas, e esse acúmulo de sedimentos em várias camadas faz com que nós temos, olha só, essa estratificação. Eu tenho vários estratos de sedimentos, e por isso que eu tenho colorações aí diferentes ao longo da rocha. Porque cada camada pode ter sido originado de um tipo de sedimento diferente. E dentro disso, nessa condição, esses sedimentos eles podem ser de origem animal, mineral, vegetal. E por isso eu tenho 3 tipos de rochas sedimentares. Rocha sedimentar detrítica, é formada por detritos de outras rochas. A rocha sedimentar química, que ela é formada a partir de um precipitado químico, tá? Que é onde você tem, por exemplo, na química, você vai estudar uma parte chamada de corpo de fundo, que é o que sobra numa reação. Só para poder ficar simples para vocês, geralmente as rochas químicas, elas são muito presentes em relevos de cavernas. Tá? Nas áreas de cavernas, nós temos um tipo de relevo, pessoal, anota aí o nome, relevo kárstico. Kárstico. E esse relevo kárstico, que é o relevo de caverna, ele é geralmente formado por rochas calcárias, tá? Rochas carbonáticas, e eles promovem a origem de 2 elementos, as estalactites, que são formações que se formam no teto das cavernas, e as estalagmites, que se formam no assoalho. E essa formatação, estalactites, estalagmites, em relevo kárstico, é justamente formada por rochas químicas, porque elas sofrem um precipitado químico, elas sofrem uma ação ali da água, que vai, por exemplo, desgastando a rocha, e no fundo, ou seja, na superfície da caverna, promove o acúmulo de sedimentos com água. Só que essa água precipita. O que é precipitar? Ela vai evaporar, ela vai infiltrar, e aí só sobra o material, só sobra o chamado corpo de fundo. Esse corpo de fundo ele vai se acumulando, se consolidando e formando rocha sedimentar química. Toda vez que eu vi aparecer em prova, falando sobre rochas sedimentares químicas, estava relacionando com essas rochas de relevo de caverna, beleza? E a rocha orgânica, e essa é interessantíssima, porque é a rocha sedimentar, onde você mistura sedimentos com matéria orgânica, isso dá origem, pessoal, a combustíveis fósseis. Então, quando você vai estudar onde tem a presença de carvão, onde tem a presença de petróleo, isso tudo está relacionado com gás natural, isso tudo está relacionado com rochas sedimentares de origem orgânica. Beleza? E aí, para finalizar o tipo de rocha, eu tenho a rocha metamórfica. E a rocha metamórfica, o que ela faz? Ela se forma, na verdade, a partir de mudanças de temperatura e pressão. Ou seja, já existe uma rocha que a gente chama de rocha pré-existente. Essa rocha sofre um aumento de temperatura e pressão, e isso faz com que ela mude a sua estrutura. Então, consequentemente, muda o tipo da rocha. Então, por exemplo, olha lá, o granito. O granito é uma rocha magmática intrusiva. Quando ele sofre aumento de temperatura e pressão, eles se transformam nessa rocha aí, ó, gneiss. Ah, Flá, mas onde pode haver esse aumento de temperatura e pressão? Isso geralmente acontece, pessoal, na área de encontro entre as placas tectônicas. Imagina, uma placa encontra com a outra, e nesse encontro você vai ter um aumento de temperatura e pressão. Então, isso faz uma transformação, uma modificação na estrutura química das rochas. Beleza? Então, falou de metamorfismo, é transformação. A rocha era de um jeito, sofreu aumento de temperatura e pressão, se transformou em outro. Tá bom? E aí o que acontece? Você fala, Flávio, então quer dizer que existe a rocha magmática dá origem à rocha sedimentar, a rocha sedimentar dá origem à rocha metamórfica? Não, não, não. Existe o que nós chamamos de ciclo das rochas.
E o ciclo das rochas ele pode ter vários caminhos, tá certo? Você acompanha as setas, por exemplo, olha só. Eu tenho aqui, por exemplo, sedimentos. Esses sedimentos, eles podem ser depositados numa região e sofrer a diagênese. O que é a diagênese? É a compactação desses sedimentos e dá origem a uma rocha sedimentar. Essa rocha sedimentar, ela pode sofrer aumento de temperatura e pressão e transformar numa rocha metamórfica. Essa rocha metamórfica, ela pode sofrer uma fusão, derreter e formar o magma, que vai dar origem a uma rocha magmática. Mas essa rocha magmática, ela pode sofrer aumento de temperatura e pressão e dar origem a uma rocha metamórfica. Essa rocha metamórfica, ela pode sofrer uma sedimentação e dar origem a sedimentos que vão dar origem a uma rocha sedimentar. Então, perceberam que não é um caminho de único sentido, você tem vários sentidos no processo de formação das rochas. Logicamente, se pensa assim, Flávio, qual teria sido as primeiras estruturas rochosas existentes no planeta? Eu falaria para vocês que seriam estruturas magmáticas. Mas depois disso, deu origem a várias outras e continua fazendo isso, porque a dinâmica do nosso planeta ela é constante. Beleza? Sucesso? Então, pessoal, encerramos esse papo aqui de rochas, beleza? E aí, nesse contexto, leiam seu material, tirem suas dúvidas, anotem suas dúvidas, me procurem quando for preciso, e você sabe que está aí o recadinho, né? Pode sempre contar com o tio Flávio. Estudar em casa pode ser difícil, mas saibam que pode contar comigo sempre. É no WhatsApp, é através do Ao Vivo Gel, é nas horas que a gente tem de atendimento, tá? Estou aqui sempre para poder ajudá-los a entender essa dinâmica, essa matéria fantástica que é a geografia e, consequentemente, fazer com que vocês possam se satisfazer dentro de tudo que vocês vão trabalhar futuramente, para fazer um PISM, para fazer um Enem, para fazer o que vocês quiserem, beleza? Grande abraço, grande beijo, sucesso sempre e contem comigo. Tamo junto, pessoal. Valeu, abração.